A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E no programa de hoje nós teremos mais uma vez a participação especial do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, professor de teologia da nossa querida STADEB, e também o professor Saulo é autor de 3 livros: A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, É Jesus de Nazaré o Messias, e também o mais novo lançamento, lançado pela Livraria Bereia, Israel e a Igreja, Ontem, Hoje e Amanhã. Professor Saulo Soares, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Obrigado, professor Givanildo. Prazer é sempre nosso participar de um programa tão elucidativo a respeito da escatologia bíblica. Eu gostaria de lhe dizer, que durante essa semana recebemos dezenas de mensagens, de parabéns e elogios. Muitos irmãos dizendo que estavam com saudades do Senhor, e eu quero aproveitar e dizer aos irmãos que, por favor, quando enviarem mensagens, envie o seu nome também, a sua igreja, a sua cidade, para que nós possamos ler aqui no programa. É sempre bom, professor, tê-lo aqui conosco. É uma oportunidade de nós juntos estudarmos profecia, escatologia, e é muito bom aprender com o senhor. O senhor já tem estudado teologia há aproximadamente 4 décadas, 40 anos, e nós temos muito que aprender com o senhor, e é muito bom poder estar aqui com o senhor. Bem, na semana passada, nós demos um panorama no seu livro. Eu quero, inclusive, recomendar esta obra a você que gosta de estudar profecia bíblica, você que gosta de estudar escatologia. Não deixe de adquirir esta obra. Esse livro é excelente, um livro maravilhoso e vai lhe ajudar muito na compreensão das profecias bíblicas. Então, na entrevista anterior, nós falamos do que trata o seu livro, sobre as alianças, sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o tempo da graça, sobre as escolas que dizem respeito ao arrebatamento da igreja, as ressurreições, e também sobre a 70ª semana de Daniel, o reino milenar, o reino eterno. Enfim, nós demos um panorama do que trata esse livro. Hoje nós gostaríamos, professor, de tratar de forma mais específica sobre o conteúdo do capítulo 1, que fala exatamente sobre as alianças. A Bíblia registra diversas alianças entre Deus e os homens, e eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor. Eu vou pedir para passar a tela, por favor. Eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor o que é uma aliança e qual a sua importância. As alianças são pactos ou concertos de Deus para com o homem. Por quê? Porque Deus quer se relacionar. Sim. O homem caído no Éden, isso entristeceu a Deus profundamente. Jamais o homem encontraria Deus, voltaria para Deus. Então, como Deus é um Deus de relacionamento, e isso é importante para aqueles que nos escutam, Deus é um Deus de relacionamento. Se tem algo que Deus ama na criatura humana, é que esta procure se relacionar com Ele, porque Ele já procurou se relacionar. Portanto, elas são fundamentais, ou seja, as alianças são fundamentais para entender a relação entre Deus e o homem. Além do mais, na Bíblia, mais de 280 vezes se falando sobre pacto ou aliança. Estas alianças quase sempre se referem a concerto de Deus, ou pacto com os homens em geral. Porque Deus tem desejo de se relacionar com o homem em geral, Sim. Mas ele principia sua relação com a humanidade através de Israel. Daí, em relação aos descendentes de Abraão, ou seja, de Isaac e Jacó, as alianças são condicional e incondicional, ou seja, a relação de Deus para com o homem
elas são divididas em alianças. Alianças com a humanidade, como aquela de Noé. Sim. Quando ele destruiu o mundo com água e prometeu, ele fez uma aliança. Sim. Né? Ali é com a humanidade. Agora, com a nação de Israel, ele trabalha mais especificamente. São 5 as alianças a respeito dela, desse assunto para com Israel, e elas são de 2 modalidades, como já falamos: condicional e incondicional. Muito bem. Professor, qual é a importância das alianças para nós compreendermos, por exemplo, a escatologia bíblica? Qual é a relação entre essa aliança e a nação de Israel e a escatologia bíblica? Por que esse tema abordado no seu livro? Dá-nos a entender que, para nós compreendermos sobre Israel e sobre a igreja, nós precisamos conhecer ou compreender essas alianças. Qual a relação entre alianças, Israel e a igreja? Observe. Deus é um Deus aliançador. Sim. Ou seja, um Deus de pacto. Ele sabe quem é a criatura. Sim. Desde que o homem pecou, ele veio com a inclinação para o mal, a tendência delinquente. Daí ele especificar, ele sabe que nem toda criatura humana são iguais quanto à inclinação para o mal. Ele sabe que tem pessoas muito inclinadas para o mal e sabe que tem pessoas pouco inclinadas para o mal. Daí Deus trabalhar numa escolha. Daí ele fazia as alianças, um pacto, certo? Sim. E tem uma coisa, Deus não chama ou faz uma aliança com alguém pelo seu temperamento. Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, ele faz pelo caráter, Sei. trabalha com o caráter. Só quem suporta a aliança divina é quem tem caráter. Uhum. Este abraça a aliança e vive a aliança divina. E à medida que o tempo passa, essas alianças vai revelando o desejo de Deus, a obediência humana e as bênçãos que são derramadas por Deus dentro daquele pacto. Então nós podemos dizer, professor, que primeiro, ao criar o homem, Deus desejava relacionar-se, né? Fazer-se conhecido. Isso está bem claro, primeiro pelo fato de Deus revelar-se. Deus se fez conhecido de várias formas, várias maneiras, né? Deus se fez conhecido através da criação, Deus se fez conhecido através da história, Deus se fez conhecido através de milagres, através da Bíblia, através de Cristo, né? Então, o fato de Deus revelar-se ao homem, né? Como diz Gênesis, capítulo 3, versículo 8, pela viração do dia, Deus vinha falar com o casal, é uma prova clara e evidente que Deus desejava relacionar-se com o homem. E também pelo fato do homem haver sido criado com essa capacidade de conhecer a Deus, né? Sim. Deus nos criou como seres tricótomos, colocou dentro de nós o Espírito, e esse Espírito é que possibilita não só o conhecimento de Deus, mas a comunhão com Deus. Agora, quando houve a queda, né, o homem pecou, comeu do fruto que Deus havia proibido, o pecado entra no mundo e aí surgem as inclinações, né, como o senhor bem falou, e é bom lembrar que o homem não foi criado com essa inclinação para o mal. Isso ocorreu por conta da queda. E a partir de então, nós podemos dizer que Deus coloca em ação, em prática, vamos dizer assim, esse plano redentor, né, o plano da redenção, que não foi algo de última hora, foi algo que já estava pré-estabelecido, né, nos eternos propósitos de Deus. E para que este plano de salvação seja concretizado, Deus faz aliança, não é assim, com os homens. E essas alianças visam exatamente o cumprimento de um propósito maior, que é a salvação da humanidade, não é isso? Isto. E observe, quando a gente vai ler o livro de Isaías, sim, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 12 e 13, Deus diz assim: já estou farto das vossas luas novas, já estou farto dos sangue de animais, já estou farto dos vossos sábados. Eu não mandei fazer isso. Espera aí, Deus mandou. Mas na verdade o que é que Deus quer dizer? Deus quer dizer, esse é um princípio para se chegar a mim. Mas o que é que o Senhor quer, Senhor Deus Jeová dos Exércitos? Leia o versículo 18 que está escrito: vinde e argui-me, ou seja, vinde
conversar comigo. Se vossos pecados forem escuro, eu clareio. Se for vermelho, eu branqueio. Eu quero dialogar, eu quero conversa, eu quero relacionamento. Exato. Então, o que estava ocorrendo nos dias de Isaías é que as pessoas até estavam oferecendo animais, mas o coração não estava quebrantado Sim. diante de Deus, né? Então, nós podemos entender que essa aliança, que a aliança pode ser substituída por pacto, né? O concerto, sim. né? Então, pacto, concerto, né? Entre Deus e os homens, com o objetivo de alcançar um propósito maior, que é exatamente a salvação da humanidade, né? Nós podemos entender isso. Vamos passar a tela, por gentileza? Já vimos o que é aliança. Agora, quantas alianças dizem respeito a Israel? E aí, antes do senhor responder, eu gostaria de dizer, não é que Israel foi essa nação escolhida por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Nós podemos entender claramente lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, quando Deus diz ao povo de Israel através de Moisés, que se eles ouvissem a voz de Deus, se eles guardassem o mandamento, as ordenanças, Deus havia dito: vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa, porque Israel foi escolhido de todas as nações para a execução dos eternos propósitos divinos. Então a gente vai perceber claramente que essas alianças estão, direto ou indiretamente, relacionadas à nação de Israel. E eu gostaria que o senhor explicasse para nós, né, quantas alianças dizem respeito a Israel. São 5, né? São 5 principais alianças com respeito à nação israelita. Aliança abraâmica, aliança davídica, aliança palestina, a nova aliança e a aliança mosaica, que é esta que o senhor acabou de citar. Sim. Observe que quando o senhor falou, Deus disse: se obedecer. Isso, ela é condicional. Sim, isso. Esta aliança condicional, ela é temporária. As outras alianças são eternas. Todas as alianças incondicionais ou incondicional são eternas. Porque Deus, quando faz uma aliança, não precisa assinar um documento. Uhum. Ele se responsabiliza. Sim, sim. Como temos falado, toda aliança parte dele. Sim. E se Deus vai fazer uma aliança, porque ele sabe que vai encontrar lugar em alguém para obedecer o seu pacto. Daí, 4 alianças são incondicionais e eternas, e uma aliança, que é a mosaica, é condicional e temporária. Muito bem, então nós podemos falar dessas alianças que dizem respeito à nação de Israel, a aliança abraâmica, a aliança palestina, a aliança davídica, a nova aliança e também a aliança mosaica. Pode passar a tela, por gentileza? Então vamos dando continuidade. O que é uma aliança condicional e uma aliança incondicional? Esse termo talvez seja desconhecido para algumas pessoas, né? É justamente. Uma aliança incondicional, ela não depende da pessoa para a qual a aliança é dirigida. Depende de quem faz a aliança. E numa aliança incondicional, Deus se responsabiliza. Por exemplo, quando Deus fez a aliança com Abraão, e a gente lê lá no capítulo 15, quando Deus diz para Abraão que faria dele uma grande nação, e ele vai fazer um holocausto, né? Lá em Jeremias diz que estes altares eram 2 fileiras de pedra linear. E sobre cada fileira de pedras, o altar, eram colocados animais partidos. Os 2 aliançadores, ou seja, o que chamou para fazer pacto com o outro e o outro consentiu, à medida que passava por entre essas fileiras de pedra, eles iam estocando fogo no holocausto. Os 2 passavam, ou seja, o pacto era dos 2. Mas uma aliança incondicional, como foi de Abraão, a gente lê que Abraão não passou por entre aqueles altares. Foi o fogo divino, Deus passou por ele e saiu queimando de um lado e de outro. E o que representa esses 2 altares? O primeiro altar representa a irrevogabilidade da promessa divina, ou seja, Deus prometeu, ele vai cumprir. E o outro altar representa a obediência do homem em relação ao que Deus fez. Um representa a
determinação divina, ou seja, a promessa eterna. E o outro é que o homem precisa aceitar. Daí, uma aliança incondicional. Esta aliança incondicional, mesmo que a pessoa venha a pecar, Deus, de certa maneira, vai cobrar isso, mas não declina a aliança que fez com essas pessoas. Para o senhor ter uma ideia, Deus fez uma aliança com Davi, e quando Davi pecou com Batseba, era para ser morto. Ele mesmo diz, é para eu ser morto. Aí Natã diz a ele, mas não morrerás. Por que Natã disse a ele que ele não morreria? Por causa da aliança incondicional, que dos lombos dele sairia o futuro rei e que o trono dele seria eterno. Deus não ia cortar de Davi um trono eterno que culminaria em Jesus de Nazaré. Por isso, Abraão também teve uma aliança incondicional. Apesar das besteiras que Abraão fez, a aliança não foi revogada. Isso é muito sério. Trazendo para o nosso cômputo, já que somos crentes pentecostais, me lembro de algumas profecias do passado, quando Deus falava para alguém. E eu fiz uma reflexão e percebi que muitas das profecias para algumas pessoas era: eu vou fazer isto com você. Deus não disse: se você orar, se você buscar, se você entrar no altar, se você jejuar, eu vou fazer. Para algumas pessoas, Deus disse simplesmente: vou fazer. Por que Deus está dizendo isso? Na minha visão, isto é uma aliança incondicional. Esta pessoa tem um coração voltado para Deus e precisa apenas de Deus se chegar um pouco a ele, que ele imediatamente obedece. Mas para outras profecias que eu escutei, se me buscares, se entrares no altar, se andares no caminho, observe se. E muitas vezes essas pessoas não fez o que Deus mandou, Deus não morreu e não recebeu. Sabe o que é que dizem depois as pessoas? Não era Deus. Isso é comum no nosso meio. Sim. Bem, muitas vezes era Deus, só que era uma aliança com condições, que a pessoa não praticou, não obedeceu e não foi cumprida. Então, eu posso dizer que numa aliança incondicional é aquela que Deus não vai fazer exigência. Deus diz assim: eu vou fazer, não é assim? Sim. E numa aliança condicional é que há uma condição. Ou seja, se você fizer assim, eu vou fazer. E eu posso até, só para ilustrar e para explicar melhor para aqueles que estão nos assistindo, falar também de promessas. Não? Existem promessas que são condicionais. Olha, se você agir assim, eu vou fazer assim. Se você andar por aqui, eu vou fazer assim, não é assim? Sim. Mas existem promessas que são incondicionais. Ou seja, Deus prometeu que iria fazer e Ele vai fazer independente da ação humana. Né? Então vamos pensar aí, já que estamos falando de escatologia, né? A promessa do arrebatamento é uma promessa incondicional. Se o homem crer ou deixar de crer, Jesus vem do mesmo jeito, é assim? Agora, a promessa para ser arrebatado, aí tem uma condição, não é assim? Se a pessoa estiver em Cristo, guardando os seus mandamentos, então essa pessoa será arrebatada. Se não estiver, não será. Então, é só para nós ilustrarmos, né? Então, nós podemos dizer que numa aliança condicional, o cumprimento depende daquele que recebe essa promessa, né, essa aliança. E numa aliança incondicional, Deus faz com base na sua autoridade, sem necessariamente exigir algo daquele que ele fez aliança. Justamente, a aliança incondicional é a aliança mosaica, que ela tem condições. Deus exigiu que a nação de Israel obedecesse. Sim, se vocês cumprirem, se vocês guardarem, não é assim? 19 de Êxodo, versículos 5, 6 e 7. Se vocês obedecerem, farei de vocês uma nação eleita, um sacerdócio real. Isso. Porque toda a terra é minha. Isso. Qual era a proposta? Que Israel seria uma bênção para todas as nações. Era condicional. Sim. Israel não foi, então Deus chamou a igreja. Sim. E o que é importante, professor Givandildo, é que chove de pregadores de live, de instrutores bíblicos de live, dizendo N bobagens. Sabe por quê? Porque ele lê uma coisa aqui, lê outra ali, ele vem da sua cabeça, diz besteira. Então, essas pessoas começam a falar coisa com coisa, sem chegar no âmago do assunto.
Tá certo? Então isso é um problema. A Bíblia mostra uma verdade. Mostra isso. É ler a Bíblia e ver nas entrelinhas o que Deus quer fazer. Tá certo? Muito bem. Vamos à próxima tela. O que vier a ser uma aliança abraâmica? O senhor já falou das alianças, né? Agora vamos falar de forma mais específica o que é a aliança abraâmica, né? O senhor vai explicar para nós. A aliança abraâmica, dentro das alianças para Israel, é a principal aliança. Por quê? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê a humanidade 3 vezes se rebelando. A humanidade em Adão e Eva, a humanidade nos tempos de Noé e a humanidade na Torre de Babel. Nessas 3 rebeliões, Deus chega, ele faz o julgamento e dá a sentença, mas imediatamente ele faz uma aliança incondicional. Isso foi com Adão e Eva, foi com Noé. Noé profetizou sobre Cã, Sem e Jafé, e disse que das tendas de Sem sairia o Salvador, e depois a Torre de Babel, e Deus não prometeu nada na Torre de Babel, mas é que Deus iria chamar Abraão. Quando a gente olha para a aliança abraâmica, sempre é repetido nos púlpitos e muitos irmãos que eles citam a chamada de Abraão de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Sim. E a de Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz aí: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e da tua terra. São 3 exigências de Deus: da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Essa não foi a primeira chamada de Deus a Abraão. A primeira chamada de Deus a Abraão, ela está dita em Atos capítulo 7. Quando Estevão está falando para os rabinos de Israel, ele diz: o Senhor Deus apareceu ao nosso pai Abraão e disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Não mandou ele sair da casa do pai. Então, quando Tera e sua família ia para Canaã, Gênesis capítulo 1, versículo 31, capítulo 11, versículo 31, Tera, ao invés de ir para Canaã, ele foi para Arã. Quando chegou lá, segundo alguns expositores, Tera morreu, com 25 anos depois que estava em Arã. Aí Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Agora Abraão tinha. Aí ele vem para Canaã. Quando ele chega em Canaã, ele começa, até pensa que a vitória chegou. Eu acho isso tão interessante, professor Givanildo, que ele faz um altar em Siquém, não é? Observe, ele saiu de Ur dos Caldeus para Arã, 960 quilômetros. De Arã para Canaã até Siquém, 650 quilômetros. Aí ele faz um altar lá em Siquém. Aí agradece, como quem diz: opa, ganhei a terra. Aí a Bíblia diz: e Abraão levantou a vista e viu que havia cananeu na terra. Aquilo foi um choque para Abraão, um choque tão grande que ele desce. Quando ele chega em Ai e Betel, ele faz outro altar. Mas esse outro altar é para clamar. Mas por que Abraão clamou? Porque ele pensava que a terra já estava conquistada. A terra não estava conquistada. Não estava. Ainda não era dele. Ainda não era o tempo. Não era o tempo. E observe que Abraão não pergunta a Deus: por que isto? Ele simplesmente, também Deus não responde quando ele faz o segundo altar. Aí ele, por causa da sua ainda pequenina fé, ele desce para Negev, que era o deserto, e era época de verão, não havia água. Quando chega em Negev, deserto, sem água, pior, ele desce para o Egito. Andou mais 500 quilômetros. Chega no Egito, a gente sabe o que aconteceu. Ele foi expulso do Egito, trouxe presentes materiais e trouxe um problema, que era Agar, que seria o maior problema existente hoje dessas brigas de Israel, árabes e israelitas. Aí Abraão desce, quando chega, Deus faz para ele: levanta a tua vista, percorre, levanta a tua vista para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, e caminha, onde a planta do teu pé pisar, eu te darei. Observe, para Abraão ganhar a terra, teria que andar por ela.
Mas no capítulo 15, Abraão está triste. Porque está fazendo o que Deus mandou. E cadê o filho? Cadê a descendência? Para quem vai deixar tamanha riqueza? Aí ele se entristece. Este agora, capítulo 15, é o primeiro ponto da aliança abraâmica. Houve uma chamada, houve uma promessa, mas agora Abraão está triste. O crente pode se entristecer pelas promessas retardadas, professor Givanildo? Pode. Ele pode se entristecer, pode chorar e pode pedir a Deus, apressa, Senhor. Não pode? Pode. Assim aconteceu com Abraão. Aí Deus chega, eu acho lindo isso. Aí o Senhor conhece aquela parte que Deus manda, vê se pode contar as estrelas, vê se pode contar as areias, mesmo assim será a tua descendência. E eu acho lindo isso, é que a Bíblia diz, e creu Abraão, e isto lhe foi imputado como justiça. Isso tem um segredo muitíssimo grande, que eu quero compartilhar com vocês. Eu compartilho no livro. O segredo é este. Abraão creu, mas isso ainda não foi posto a Abraão como aliança completa. Por quê? Ele apenas creu. Professor Givanildo, quando uma pessoa crê, quem sente essa crença é ele, não é as pessoas que ele rodeia. A história dos homens bíblicos foi escrita para nós, foi escrita para a humanidade. A história de Abraão, os feitos de Abraão, a caminhada de Abraão, não serve para Abraão, certo? Serviu para aquele momento, mas este assunto serve para os descendentes na fé de Abraão. E quando isso foi lhe imputado como justiça, isso não queria dizer muita coisa, apenas creu. Mas no capítulo 17 de Gênesis, Deus faz um outro pacto com Abraão, que completa o primeiro pacto. No capítulo 15 ele crê. No capítulo 17, Deus se chega a ele e diz para ele, anda em minha presença e ser perfeito. Observe que Deus não disse, se você andar, não fez uma exigência. Ele disse simplesmente, anda. Sabe por que Deus disse isso? Porque Abraão iria andar. Abraão tinha uma alma voltada para as coisas justas. Aí o que Deus quis dizer com ele? Rodeie, não saia de junto de mim, fique colado comigo, veja o que você tem feito, porque não ficou colado comigo. Você foi para o Egito, trouxe esse problema, tudo está acontecendo. Não faça isso. Eu vou fazer de você uma grande nação. Aí Abraão ainda disse, viva Ismael, como quem diz, o filho é Ismael. Ele disse, de Ismael não, é de você e Sara. Isso. Aí Deus faz a promessa, está lá no capítulo 17 de Gênesis, dizendo que faria dele uma grande nação, nações sairiam do seu lombo, e começou a fazer grandes promessas a Abraão, reis sairão de ti. E disse mais a Abraão, agora é o ponto culminante da aliança abraâmica. E isto será por sinal, toda a tua descendência será circuncidada, haverá circuncisão com ela. E começarás pela tua casa. Aí a Bíblia diz, quando Abraão foi para casa, ele circuncidou todos eles. Quando Abraão circuncidou, ele cumpriu a aliança de Deus com ele. Então, a aliança dos pedaços, capítulo 15 de Gênesis, e a aliança da circuncisão, capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 15, diz que ele creu. No capítulo 17, ele fez o que Deus pediu, que era circuncidar todos os machos de sua casa, dizendo, eu creio, Senhor, que serei pai de multidões, e eles serão circuncidados. Daí vou começar a circuncidar os machos da minha casa. Isto é aliança abraâmica. Alguém pode perguntar, e Isaac? Não, Isaac não faz parte da aliança abraâmica. Aquilo foi um teste para Abraão, ou para quem lê a história de Abraão, para ver o que é a fé. Observe que Deus chama Abraão e diz, e parece, não é que Deus é sarcástico, parece sarcástico quando diz, me dá teu filho, teu único a quem tu amas. Aquele que tu amas. Já imaginou Deus dizer isso para Abraão? E Abraão, sim, Senhor, e vai fazer o serviço que Deus exigiu e Deus não permite. Então, essa história de Isaac serve para aqueles que é crente.
Quando Deus disse, teu filho eu vou dar, Deus deu e jamais permitiria que Isaac morresse. Muito bem, muito importante, professor, nós entendemos primeiro a história de Abraão, né? Não só como um personagem bíblico, é bom nós lembrarmos isso. Abraão não é apenas um personagem bíblico, mas é alguém que Deus fez uma promessa, né? E através dessa semente, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que vem a nação de Israel, e é através dessa nação que Deus vai executar os seus propósitos, né? Os seus eternos propósitos. É desse povo, é dessa descendência que vem Jesus, que vem o Messias, né? Eu acho muito interessante que o evangelista Mateus, né? Ele começa o evangelho mostrando a genealogia de Cristo, e ele diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque alguém talvez não esteja entendendo esta relação entre alianças, entre Abraão, entre a história de Israel, entre a história da igreja, a salvação, tudo está relacionado, né? Vamos dizer assim, que através dessa chamada de Abraão, dessa aliança com Abraão, Deus estava executando, colocando em ação, vamos dizer assim, esse plano de redenção que visava, claro, salvar a humanidade. E outra coisa, falamos no princípio, professor Givanildo, que essas alianças de Abraão, de Deus com Abraão, de Deus com Davi, com o próprio Jeremias, foste chamado desde o ventre. Sim. Diz, se você quiser ser profeta, foste chamado. Paulo, tu és um vaso escolhido desde o ventre, duro é para ti recalcitrar. Então, são alianças que Deus fez como indivíduo. Deus só faz alianças com esse tipo de gente quando ele tem caráter, que precisam ser trabalhado, burilado, polido para ser uma bênção na obra. Observe, no capítulo 18, quando Abraão sai com aqueles 3 anjos para mostrar onde ficava Sodoma e Gomorra, o anjo, que é o Senhor, diz para o outro, olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, mas poderia eu fazer alguma coisa sem revelar a meu servo Abraão? Visto que ele ensinará a minha lei à sua descendência. Professor Givanildo, o texto está dizendo, Abraão ainda não tinha descendência, mas Deus já estava dando testemunho de Abraão, antes de Abraão realizar. É o único homem na Bíblia em que Deus testemunha de suas boas obras do amanhã, antes delas acontecerem. Quando Abraão ouviu isso, disse, opa, eu estou bem com o Senhor. Uhum. Aí fez a exigência pedindo para Deus não destruir a cidade, baseado no que Deus disse. Repetindo, tenho visto Abraão e sei que ele ensinará a minha lei à sua descendência. Daí eu preciso dizer as coisas a eles. Até porque Abraão é chamado de amigo de Deus, né? E Deus como amigo de Abraão e Abraão como amigo de Deus, Deus revelou também o que iria ocorrer, né? Muito bem, então além dessa aliança abraâmica, pode passar a tela, por favor? O que é uma aliança? O que é a aliança dos pedaços? O senhor falou sobre essa aliança, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor sobre essa aliança dos pedaços. Em que texto bíblico encontra-se, o que significa essa aliança dos pedaços? A aliança dos pedaços, como já falamos, é o princípio. Que a aliança abraâmica, ela se divide em 2 partes. A aliança dos pedaços, capítulo 15 de Gênesis. Sim. E a aliança da circuncisão, capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 15, Deus faz a promessa. Abraão está verde ainda na fé. Porque ele fica triste, aí Deus chega. Porque este é o Deus do relacionamento. Este é o Deus do pacto, é o Deus das alianças. Ele quer se chegar ao homem, mas é preciso que o homem queira isso. Eu tenho observado que se eu estiver conversando com o professor Givanildo, em qualquer momento, e o senhor não estiver prestando atenção no que eu falo, e eu notar que pouco o senhor se interessa pelo que eu falo, eu deixo de dizer, eu deixo de me comunicar, deixo de conversar consigo. Mas se o senhor prestar atenção, eu continuo. Isto é Deus como homem. Se Deus se relaciona com qualquer crente através da história,
Se o crente não se interessar, se o crente deixar, menosprezar, ser omisso, Deus também não diz. Mas se ele querer, se ele desejar, insistir, eu quero mais, eu quero saber. É isso que Deus espera. Isso aconteceu com Abraão. Deus sabia disso de Abraão e apareceu. Por que estás triste? Aí ele contou. Se eu sei o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Sou o teu protetor e o teu abençoador. Veja que coisa interessante. Como Deus se agrada do homem que tem caráter, que ama ele, que busca a justiça. Aí Abraão, mas Senhor, ele disse, olha, eu vou fazer. Aí mandou contar as estrelas do mar, a areia do mar, as estrelas do céu. E será a sua descendência. Mas como será isso? Eu também acho... Como eu saberei que hás de me dar? Né? Como saberei isso? Eu quero uma prova, eu quero um sinal. Isso é todo crente. Todo crente salvo, que ama a palavra de Deus, que crê que Deus se relaciona com ele, que Deus lhe faz promessas, ele quer saber do amanhã. Mas saber o que Deus vai fazer do amanhã não é fácil. Tem uma exigência. Faça o sacrifício. Aí o Abraão mostrou a sua paciência, mostrou a sua convicção e sua determinação quando ele colocou os pedaços nos altares. Assentou-se com a vara na mão. Por quê? Porque os urubus, os corvos, vinham comer a carne sangrenta que estava sobre o altar. E Abraão, diz a Bíblia, que enxotava. Ficava enxotando. Sentava a vara nos bichos, o bicho voava de volta. Isso significa, professor Givanildo, que quando a gente ora, pedindo algo a Deus, algum sinal, a gente tem que estar vigilante. Se Satanás chega de lado, usando pecadores ou qualquer pessoa, dizendo, não espera mais não, vai demorar muito. Deus, você representa esses corvos que queria comer. Tem que enxotá-los. Tem que enxotá-los com a vara. A incredulidade, a dúvida. Com a palavra de Deus. As palavras negativas. Como Jesus espantou o diabo. Está escrito, Satanás. Isso. É isso que o crente deve fazer. Convicção na Bíblia. Aí, quando Abraão cochilou, eu acho aí Deus chega. Quando acaba as forças, quando o homem não tem mais vontade de persistir. Parece que não vai se cumprir, parece que a bênção não vem. Parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus me abandonou. Quando ele fecha os olhos, aí Deus, é aqui que eu chego. É como se Deus chegasse no último momento. Eu tenho conversado às vezes lá à mesa com minha esposa e com meus filhos, dizendo, nesta caminhada de 49 anos que eu voltei à cerveja, disse que eu sou nascido no Evangelho. 49 anos vai fazer em agosto que eu voltei. Eu tenho sentido o hálito do diabo na minha nuca durante os 49 anos. Muitas vezes eu pensei que ele ia me morder, mas nunca mordeu. É só o hálito, é só a carreira atrás de mim. Mas o que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando Deus se revelou a ele, mostrou ele ficou regozijado, com força, animado, porque Deus fez a sua primeira aparição nítida a Abraão. E ele... Como uma coluna de fogo, né, entre os pedaços, não é isso? E saiu queimando um lado e do outro. Como quem diz, Abraão... Se Abraão perguntasse, eu posso ir também? Senhor, não. Não precisa. Isto é só comigo. Por que é só comigo, Abraão? Porque eu lhe conheço, o pacto é meu, conheço você, que você ensinará a minha lei à sua descendência. E é interessante que é nessa ocasião que Deus diz, saiba que peregrina será a sua descendência, né? E vocês irão ser afligidos em terra que não é sua, não é assim? Isso. Mas depois de 400 anos, né? A quarta geração tornará para cá, porque o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio, né? E isto é interessante, o senhor tocou num assunto muito interessante. Desde jovem que eu prestei atenção a isso. A medida da injustiça ainda não está cheia. Eu fiquei pensando, professor Givanildo, que precisaria de 400 anos para a medida dos cananeus se encher. Ou seja, os cananeus ainda precisavam pecar 400 anos.
aborrecer a Deus 400 anos, zombar 400 anos, para poder Deus tomar uma providência. Veja que Deus longânimo. Se a medida havia, para Deus tomar uma providência havia uma medida, então para todo castigo que Deus traz para alguém, deve ter uma medida. Assim também, pelo outro lado, para toda a bênção que Deus vai dar a alguém, também tem uma medida a ser preenchida de oração, de jejum, de determinação, de testemunho, certo? Foi isso que aconteceu com Abraão. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, Abraão, eu não posso dar essa terra a você agora, porque essa terra tem dono, ela está ocupada. Agora vai chegar um tempo em que esse povo vai pecar tanto que eu vou ter que puni-los, vou ter que castigá-los, vou ter que destruí-los. E aí, quando eu executar o juízo, a terra ficará sem dono, e aí eu vou dar a descendência de Abraão, né, que era exatamente a nação de Israel. Olha, eu quero aconselhar você a adquirir este livro. Se você ainda não adquiriu essa excelente obra, eu quero aconselhar você, e você vai encontrar, né, a história dessas alianças está já no capítulo 1º, né? Como nós já dissemos, é muito importante conhecer essas alianças para nós compreendermos a história bíblica, né? A história da redenção, que vai culminar na nação de Israel, na igreja e no final dos tempos. Então, no capítulo 1º deste livro, desta excelente obra, o professor Saulo Soares vai abordar exatamente sobre isso, né? O significado do termo aliança, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança palestina, aliança davídica, e também vai falar sobre a nova aliança. E eu quero recomendar a você adquirir essa excelente obra. Se você mora aqui em Recife, você pode ir lá na livraria Bereia, ou se você mora mais distante, você pode também acessar o site www.livrariabereia.com.br e receber aí no conforto da sua casa, e você terá o privilégio, olha que coisa maravilhosa, de estar com o livro em mãos e ouvindo aqui as explicações do livro com o professor Saulo Soares. Mas nós vamos a um breve intervalo, e na volta do intervalo vamos ler algumas mensagens, responder algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais, e nesse momento nós estaremos lendo algumas mensagens, respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Mas antes eu gostaria de lembrar a você que é muito importante, quando você enviar uma mensagem ou uma pergunta, diga seu nome, qual é a sua igreja, qual é a sua cidade, para que nós possamos ler, não é? Porque às vezes as pessoas mandam perguntas, mas não se identificam, e é muito importante nós podermos identificar quem são as pessoas. Vamos à primeira pergunta. A irmã Lucila, ela é aqui do Recife, ela diz: professor Saulo e professor Givanildo, boa noite. Qual a diferença entre casar e dar-se em casamento? E possivelmente a irmã Lucila está fazendo essa pergunta, né, baseado no que Moisés falou daquela geração antediluviana, né, que os homens casavam, se davam-se em casamento, e Jesus também disse isso, né, que a sua vinda será como nos dias de Noé, que os homens casavam e davam-se em casamento. E o que é que nós podemos dizer, professor, dessa diferença de casar e dar-se em casamento? O escritor Kaiser Júnior, ele trata isso profundamente. Essa geração chamada os filhos de Deus, que as pessoas pensam que era a descendência de Sete, casando com o pessoal de Caim, segundo ele diz que eram homens líderes, que achavam que eram diferentes, como aquele grupo que foi morar na foz do rio Indo e se tornaram os sacerdotes, deuses. Assim esses homens pensavam. E a Bíblia diz que eles tomaram mulheres para si. E casavam e se davam em casamento. Casar já está dizendo a vida cotidiana. Casar é homem e mulher, fazia essa cerimônia, ela tomar ele como marido e ele tomar ela como mulher. E dar-se em casamento é alguém entregar sua filha para o casamento. Isso, coisa comum. Repetindo, primeiro, casar. É o ato do casamento.
Certo. O outro é dar-se em Dar-se em casamento. casamento, que é a ação dos pais, não é? A ação dos que dão, pais. por exemplo, suas filhas para casar-se com Sim, alguém, senhor. assim? Coisa comum que acontece na humanidade desde que Adão e Eva geraram filhos. Então, quando Jesus diz que a sua vinda será como nos dias antediluvianos, que os homens casavam e davam-se em casamento, ele está dizendo assim que a vida estará no seu curso normal, né? As pessoas estarão casando, né? Os pais estarão dando as suas filhas em casamento, ou Sim, seja, senhor. ele está falando que a história da humanidade estará seguindo o seu curso normal. Muito bem, vamos ler uma mensagem? A irmã Eliane, da área 50, ela diz: a paz do Senhor, professor Saulo, estou amando essa aula. Isso tudo que o senhor está falando tem no seu livro? Tem sim, irmã Eliane, esse assunto que estamos tratando aqui nesta série de programas, né? Nosso objetivo é exatamente esse. Já que o nosso programa trata de escatologia, de profecia, então nós vamos aproveitar o autor, né, o escritor desta excelente obra, que eu recomendo a todos os nossos queridos internautas e telespectadores, e o objetivo é esse, esclarecer. É mais uma oportunidade para as pessoas que adquirirem o livro, né, terem a oportunidade de ouvir as explicações pelo próprio autor, pelo próprio escritor. Então, o que estaremos abordando aqui todas as quartas-feiras, às 21h30, com os reprises aos domingos, às 17h30, é o assunto do livro Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Vamos a mais uma pergunta. A Mauri Rossiter, da área 13, que é aqui em Boa Viagem, adjacência, diz assim: a paz do Senhor, professor Saulo, no reino milenar estarão os 144 mil judeus que a Bíblia fala? A paz do Senhor, irmã Maria. Talvez o senhor esteja se referindo, ou perguntando, ou querendo saber, se esses personagens estarão vivos no reino milenar, em carne e osso, como nós temos. Não, eles não estão, porque num dos capítulos lá do Apocalipse, diz que eles estão no Monte Sião. Capítulo 14. Capítulo 14. No capítulo 7, mostra que eles foram selados, né, assim, são escolhidos para uma missão específica durante a grande tribulação, né? Justo. Inclusive, permita-me, são 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Nós cremos na literalidade disso. Há um grupo religioso que diz que eles são os 144 mil selados, mas o texto é enfático em dizer que são 12 mil de cada tribo. E aí sim, no capítulo 14, eles já aparecem no Monte Sião, ou seja, eles serão martirizados durante a grande tribulação. Tudo indica que sim. E outra coisa, lá no reino milenar, estarão, como o professor Givanildo tem mostrado no programa Instantes Finais, os judeus que saíram vivos da grande tribulação e passaram pelo julgamento do capítulo 20 de Ezequiel, estarão em corpo físico, casando-se, dando em casamento. Estarão os gentios que saíram vivos da grande tribulação, chamado as ovelhas, eles formarão o núcleo do reino milenar, juntamente com aquelas pessoas que nascerão no reino milenar. Quanto ao restante, todos eles estarão em corpo de glória. Isso, então a gente pode dizer que os 144 mil estarão sim no reino milenar, mas não em corpos físicos e naturais, porque se eles serão martirizados, né, durante a grande tribulação, então eles já irão ressuscitar na ocasião da vinda de Jesus em glória, né, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e eles estarão sim presentes no reino milenial, irão reinar com Cristo, porém em corpos gloriosos e incorruptíveis. É muito bom nós pensarmos nisso, que existem promessas para o reino milenial, que serão para pessoas que estiverem em corpos físicos, né, como por exemplo, paz na terra, fartura, abundância, longevidade, mas existem promessas que são para os que estiverem em corpos gloriosos, como por exemplo, reinar com Cristo durante 1000 anos. Então cremos que esses 144 mil judeus estarão exercendo uma missão importantíssima durante a grande tribulação, serão os pregadores do Evangelho do Reino, porém, no capítulo 14 do Apocalipse, eles já aparecem martirizados, ou seja, aparecem no Monte Sião, na verdade, e dá-nos a entender que eles serão martirizados e ressuscitam, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, quando Jesus vier em glória, e estarão no milênio em corpos gloriosos e incorruptíveis. Vamos ler mais uma mensagem? A irmã Carmen Lúcia, lá de Salvador, Bahia,
nós queremos enviar uma saudação muito especial à nossa irmã Carmen e também aos nossos queridos internautas, né? Temos recebido mensagens, professor Saulo, de vários estados do nosso país e até mesmo de outros países, de internautas que estão assistindo a nossa programação. A irmã Carmen Lúcia diz: a paz do Senhor, professor Givanildo, o programa está muito bom e agradeço a presença do professor Saulo. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, professor Saulo, que durante a semana nós temos recebido dezenas de mensagens. É pena que muitas dessas mensagens, né, os irmãos não se identificam, não diz o seu nome, não diz qual é a sua cidade, e por isso não está sendo selecionada a sua mensagem para nós lermos aqui. Mas se você fizer como a irmã Carmen Lúcia, você disser o seu nome, né? Você disser qual é a sua igreja, a sua cidade, seu estado, nós estaremos selecionando para ler aqui no programa. E eu quero aproveitar a ocasião e mandar uma saudação muito especial aos nossos queridos internautas que estão acompanhando a nossa programação, não só aqui do Recife, mas de todo o estado de Pernambuco, de todo o país e até de outros continentes. Vamos à próxima pergunta. Samuel Alves, ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, a igreja é a noiva de Cristo e ele a ama, por isso não deixará sofrer a grande tribulação. Professor Saulo, o que é que nós podemos falar com o nosso irmão Samuel? Porque Jesus também ama a igreja, mas ama também Israel. Israel estará na grande tribulação. Como a gente pode explicar isso ao irmão Samuel? Deus ama toda a humanidade, mas a justiça de Deus, ela é implacável, né? Então, a igreja, ela já está sofrendo com Cristo. Isso. A igreja já está vivendo o resto das marcas de Cristo. E a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas por que Israel estará presente? Israel deve algo a Jeová. Quando Israel saiu do Egito, libertado por Deus através de Moisés, ele saiu com 2 tipos de pecado: o pecado da rebelião e o pecado da idolatria. O pecado da idolatria foi curado no cativeiro babilônico. Mas o pecado da rebelião, professor Givanildo, nunca eles foram deixaram. curados. Então, até hoje, a nação israelita é uma nação de pecadores. Para o senhor ter uma ideia, de todos, perto de 7 milhões que habita em Canaã, ou na chamada Palestina, só 30% crê em Deus. E desses 30%, a maioria não crer que Deus deu a terra, foi conquistada. Então Israel tem que pagar o preço, porque Deus prometeu a Abraão que ia colocá-los na terra, mas Deus não dá promessa a desobediente, Deus não dá promessa a rebelde. O rebelde, para receber a promessa incondicional, ele vai ter que se corrigir. E se ele não se corrigir como é incondicional, Deus entra para fazer com que ele se corrija. Daí a grande tribulação, para corrigir Israel. Então, a grande tribulação vai acontecer por causa de Israel. E quem estiver na terra vai sofrer também o juízo divino que vem para Israel, como para toda a terra. E apesar de Deus amar Israel, é justamente porque ele ama que vai corrigi-lo. Porque a Bíblia diz: Deus castiga ou repreende a quem ama. Assim, e é bom nós lembrarmos, né, que quando o anjo aparece a Daniel, no capítulo de número 9, quando Daniel está orando, e o anjo profere, né, aquela profecia que nós chamamos das 70 semanas, que é inclusive um dos assuntos do seu livro, que nós vamos tratar aqui, e o anjo vai dizer assim a Daniel: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Qual é a cidade de Daniel? Jerusalém. Então, as 69 semanas já se cumpriram, falta essa última semana, que é exatamente o período tribulacional. Então, um dos propósitos da grande tribulação, não é o único, mas é um dos propósitos, é exatamente tratar com a nação de Israel. Será durante a grande tribulação que Israel irá reconhecer Jesus como Messias. E, por essa razão, a igreja estará isenta, né? Será arrebatada antes que tenha início a grande tribulação, mas o Israel que não recebeu Jesus como Messias irá enfrentar
a grande tribulação. Vamos à última mensagem do programa, para nós concluirmos. A irmã Elisama, lá de Igaraçu, diz assim: a paz do Senhor, esse programa é uma bênção em nossos lares, tem tirado muitas dúvidas. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a irmã Elisama, e eu aproveito para enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos irmãos aí de Igaraçu. Professor Saulo, é sempre bom tê-lo conosco, e a gente tem a impressão que o tempo passa muito rápido, mas eu quero lembrar aos nossos queridos telespectadores que nas segundas e terças-feiras nós daremos continuidade a essa temporada, falando acerca da atualidade da mensagem dos profetas maiores. E nas quartas-feiras, às 21h30, com reprise aos domingos, às 17h30, estaremos entrevistando o professor Saulo, falando sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Professor Saulo, é sempre bom tê-lo conosco. Prazer é sempre nosso, professor Joanildo. Afora esse programa, o senhor é meu amigo e irmão há 3 décadas. É verdade. Mas eu quero mandar um abraço a todos que nos escutam, que nos veem, especialmente para meu amigo Humberto Cavalcante. Sim, senhor. E sua esposa Edma, que Humberto foi meu aluno na escola dominical lá, isto há uns 40 anos atrás. Hoje é pastor na Suíça, tá? E eu estava vendo nas redes sociais que eles botaram lá uma MEI, tá? Então, como também seu cunhado de sua irmã. Isso, pastor Marcos. Estão lá junto Simone com Humberto, também, né? Estão lá na Suíça. Então, um abraço para eles, né? Que Deus abençoe e que continue assistindo esse programa e adquira o livro para compreender melhor. A pergunta que se fez aqui é se tudo está no livro. Sim. Tudo está e tem um pouquinho mais. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.